Sabe que nós vivemos em uma geração que busca por direção e é muito impressionada pelas experiências. No meio do barulho das redes sociais e os especialistas da internet, os gurus aí da autoajuda, tem um nome, tem uma voz que ressoa com muito poder e com muita clareza. Sabe qual é? É Jesus, o maravilhoso conselheiro. Sabe, esse não é apenas um título bonito, um nome interessante, é uma realidade de Jesus que pode transformar a nossa vida. Quando Isaías profetizou esse nome, ele falava a um povo que estava cercado por muitas ameaças, lideranças falhas, corações que estavam divididos, mas ele não trouxe apenas uma esperança, uma esperança vaga. Ele anunciou alguém que viria com muita sabedoria e com uma capacidade que era sobrenatural. Um conselheiro com maravilhas. Um Deus que orienta, mas também que tem poder de intervir. Quero que você se prepare aí, porque hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais desse maravilhoso conselheiro e como que ele pode transformar a sua vida. Porque começa agora o programa Adoração, seu encontro com a Palavra de Deus. Nós estamos começando aqui uma série de 4 mensagens que vão ser baseadas lá em Isaías 9, no capítulo 6. Você vai ter oportunidade de acompanhar essas mensagens aqui ao longo das próximas semanas. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho no título de Jesus, o maravilhoso conselheiro. É impressionante como que a Bíblia tem a capacidade, tem essa característica de ser tão rica e em um verso a gente poder destrinchar esse verso, estudá-lo na sua profundidade, na sua riqueza e na sua beleza. Aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo, nós temos algumas revistas que são preparadas para que você possa também aprofundar o seu conhecimento. E como nós vamos ver nessas próximas semanas, a Bíblia é muito rica em detalhes e esses detalhes podem fazer a diferença na nossa vida. Uma dessas revistas é essa aqui, a revista Na Mira da Verdade. Nessa revista, o professor Leandro Quadros vai trabalhar justamente isso que eu comentei, de se aprofundar no texto, de entender o que realmente aquele texto quer dizer. Será que tem como a gente entender aquilo que o autor quis dizer quando ele escreveu aquele texto? Essa é uma das perguntas que o professor Leandro responde aqui na revista Na Mira da Verdade. Você pode pedir essa revista pelo 12 98244 4449. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, para que você possa receber essa revista na sua casa sem nenhum custo. Você não precisa ser anjo da esperança, mas se você é um anjo da esperança, nós te agradecemos também pelo seu apoio. Entre em contato com a gente, peça aí pelo WhatsApp, ela vai chegar sem custo algum na sua casa para que você possa continuar aprendendo com a Novo Tempo a estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Quero te convidar nesse momento para orar a Deus, para que Ele se faça presente aqui no nosso estudo. Senhor, muito obrigado pela sua bênção, pela sua misericórdia, sua presença no meio de nós. Nós temos agora, Pai, milhares de pessoas se unindo para escutar a Tua Palavra. E é isso que nós queremos escutar, a Sua Palavra. Fale ao nosso coração por meio da mensagem desse dia. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu quero conversar com você nesse dia sobre um texto muito rico da Palavra de Deus. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 9. Abre aí sua Bíblia no Isaías, no capítulo 9, porque nesse capítulo foi profetizada a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Você sabe que há dezenas de profecias que tratam dessa vinda, E no dia de hoje nós vamos falar justamente sobre uma dessas profecias. Te convido para abrir então Isaías 9, nós vamos ler aqui o verso 6, Isaías 9 no verso 6.
É uma das profecias que Isaías escreveu acerca da vinda do Filho do Homem. Leia comigo aí. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Amém? O verso continua aqui, né? Mas eu quero analisar com você, como eu disse, nós vamos conversar sobre isso nas próximas 4 semanas, hoje mais 3 semanas, e hoje eu quero falar com você sobre esse primeiro título de Jesus. Qual que é? Jesus como o maravilhoso conselheiro. Isaías, ele escreveu essa profecia em um tempo de muita escuridão espiritual e também política. O povo lá de Judá estava ameaçado por potências estrangeiras, governos estrangeiros. E esse povo também era governado por reis que muitas vezes eram medrosos e tomados por alianças humanas. Sabe que nunca foi o plano exato de Deus que o povo de Israel tivesse um rei, né, fosse governado por uma monarquia. E esse era um risco muito grande, de fato, de que se fosse governado por poderes humanos, com estilos humanos, a corrupção entrasse no governo. E é o que estava acontecendo naquela época. Lá em Isaías 8, no verso 19, nós vemos que o povo ele buscava pela orientação de médiuns, necromantes, ignorando o Senhor. Interessante que qualquer semelhança com a nossa realidade hoje não é coincidência, porque isso também foi profetizado, né? Hoje também nós temos um povo, até povo cristão, que se vale de meios que não são bíblicos, não são cristãos, para tomar as suas decisões a respeito do presente e também do futuro. E assim como o povo de Judá, muitos vivem hoje nessa direção e muitas vezes sem direção, confiando em métodos humanos, conselhos que muitas vezes são vazios ou mesmo práticas espirituais que são enganosas. Aonde você tem ido para buscar direção? Essa é a pergunta que fica para a gente refletir. Onde você tem ido para buscar direção? Quem tem direcionado a sua vida? Será que você, como o povo de Israel nessa época, também está buscando direção nos locais errados? Sabe, o maravilhoso conselheiro, ele ainda fala. Quando você está cercado pela incerteza, ele te oferece mais do que conselhos. Ele te oferece, sim, conselhos pela sua palavra, pela sua presença, mas ele traz a própria presença de Deus em meio ao nosso caos, em meio ao caos da nossa vida. O que para você muitas vezes é desespero, para Jesus é a oportunidade de revelar o seu cuidado. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós vemos aqui apresentado é que Jesus, ele é profetizado como um maravilhoso conselheiro. E é interessante que a palavra maravilhoso aqui, na língua original, né, da Bíblia, na língua hebraica, ela tem a ver com algo sobrenatural, algo maravilhoso no sentido de extraordinário, que vai além da nossa lógica humana. Não é bom poder contar com um conselheiro, com um Deus que está acima das nossas capacidades e acima até mesmo da nossa compreensão? É porque Ele está acima da nossa compreensão que Ele pode fazer algo para aliviar o nosso sofrimento, algo para responder à nossa situação. A palavra conselheiro também, ela tem o sentido aqui de alguém que aconselha com sabedoria divina. E uma sabedoria que ela é prática para o dia a dia. Então imagine, Jesus, o maravilhoso conselheiro, alguém que aconselha de forma sobrenatural, com conselhos de sabedoria divina. Esse é o tipo de conselho, esse é o tipo de bênção que eu e você recebemos a nos relacionarmos com Jesus. Jesus não é apenas alguém que dá bons conselhos, ele dá palavras que carregam poder e palavras que carregam realização. Ele não apenas orienta, ele não é um conselheiro que apenas te orienta no que fazer, ele também intervém, e isso vai contra até
o que geralmente se espera, né? A gente aconselha e deixa que a pessoa tome a decisão. É claro que o Espírito Santo não força o nosso coração, mas ele tem poder de intervir nas nossas situações, se você permitir. Quantas vezes você buscou sentido ou direção para a sua vida em livros, em vídeos, ou em amigos, talvez em gurus aí, influências da internet, e deixou os conselhos do Pai por último? O conselho de Jesus não é só lógico, ele é transformador. Ele não dá só ideias, ele muda as realidades. Confiar em Jesus é experimentar uma direção e uma intervenção divina ao mesmo tempo. Jesus, ele é a sabedoria e é poder de Deus. Jesus não veio apenas com palavras bonitas, meu amigo, minha amiga. Jesus não veio apenas com uma eloquência, uma fala bonita, uma fala que atraía e que confortava. Ele é a própria expressão da sabedoria de Deus. Pastor, por que está dando tanta ênfase? Porque esse é o Senhor que nós podemos contar com Ele. Esse é o Senhor que quer se relacionar conosco. Ele é maravilhoso, conselheiro. Lá em Colossenses 2, no verso 3, nós vemos uma citação interessante ali de Paulo, ao escrever à igreja de Colossos. Ele diz que nele em Jesus, né, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e todos os tesouros do conhecimento. É algo parecido com o que ele vai falar lá em 1 Coríntios 1, 24, quando ele diz que Cristo, ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. O nosso Senhor Jesus ensinava com autoridade. Ele entendia e discernia os corações e ele respondia com perfeição. E hoje em dia também ele é a palavra viva, ele é o Deus presente. Quando você se aproxima de Jesus, você se aproxima de alguém que entende tudo sobre você. Ele não só sabe o que dizer, mas sabe quando dizer e como agir. Nós podemos contar com essa presença na nossa vida por meio do nosso relacionamento com Deus. Ele vê o que nós não vemos. Ele conhece o futuro das decisões que nós estamos prestes a tomar. É por isso que nós precisamos desse conselheiro. Jesus é conselheiro não apenas em questões religiosas, né? É bom a gente deixar isso claro também, porque na Bíblia, na Palavra de Deus, nós encontramos direcionamento para todas as áreas da nossa vida. Quer ver uma coisa? Na sua família, na nossa família, ele ensina o amor que se sacrifica. Nos negócios, ele pode orientar a como agir com integridade. Nas emoções, ele traz cura, ele traz paz. E aqui eu quero até me deter aqui um pouquinho, porque o nosso Senhor, ele está disponível para curar as nossas emoções. Claro que isso não substitui acompanhamento profissional, uma terapia, claro que não. Mas nós somos um ser, uma unidade, nós somos um ser indivisível, não há corpo e espírito. O que eu faço com o meu corpo não afeta a minha vida psicológica e a minha vida espiritual, porque tudo, isso é uma mentira, porque tudo está ligado. E o nosso Senhor, ele pode trazer a nós cura espiritual e cura das nossas emoções também. Mas não só isso, quando se trata de relacionamentos, é o Senhor Jesus que promove perdão e promove restauração. No propósito de vida, ele revela qual é a nossa identidade e qual é a nossa missão. Eu te pergunto, em que área da sua vida você mais precisa de conselhos hoje? Coloca isso na sua mente agora. Quais são as áreas da sua vida que você mais precisa de direção? Quais são essas áreas? Porque todos nós, você, eu aqui, todos nós temos áreas de nossa vida que nós precisamos constantemente submeter ao nosso Senhor. Jesus quer ser o seu parceiro diário de jornada. Ele não quer ser consultado só quando tudo dá errado. Ele quer caminhar com você o tempo todo nos processos da sua vida. Muitas vezes nós deixamos o nosso Senhor por último. Quando tudo deu errado, eu tentei fazer tudo. Deus, me ajuda aí de alguma forma, porque agora eu não tenho mais o que fazer. Nosso Senhor está disponível para nós.
O nosso Senhor está disponível para cada um de nós. Sabe que há muitos benefícios em ouvir os conselhos desse Salvador. Quando nós ouvimos Jesus, nós recebemos clareza em meio à confusão. Sabe quando você precisa tomar uma decisão e a sua mente está confusa? Ore a Deus. Ore a Deus para que Ele coloque as palavras certas na sua boca, se é uma conversa que você tem que ter. Ore a Deus para que Ele coloque o sentimento correto, a decisão, algo que às vezes a gente nem consegue explicar, sabe? Que eu vou seguir essa decisão aqui, esse é o caminho que eu quero seguir. Eu tenho algumas opções e eu vou seguir este caminho. Não sei nem porquê, mas eu sinto e eu entendo pela minha relação com Deus que essa é a sua vontade. É isso que nós recebemos ao nos relacionarmos com este maravilhoso conselheiro. Clareza em meio à nossa confusão. Mas não só isso, nós recebemos também paz no meio da tempestade. Muitas pessoas falam que quando nós estamos com Deus, o medo não entra em nosso coração, mas nós vemos que na Bíblia, em alguns momentos, isso aconteceu. Na tempestade que os discípulos passaram, por exemplo, aquele foi um momento de grande medo e Jesus ele não chama a atenção dos seus discípulos pelo medo, mas pela falta de fé. Porque quando nós temos fé em Deus, essa fé produz em nós paz. Porque não importa o quão forte os ventos soprem, não importa a tempestade que a gente esteja enfrentando, quando nós estamos com Deus, nós temos paz em meio à tempestade, porque nós sabemos que Ele está no controle da nossa vida. Mas ao nos relacionarmos com esse conselheiro, nós também recebemos sabedoria. E é uma sabedoria que é prática. E ela é eficaz para o nosso dia a dia, não são só palavras bonitas na Bíblia, são coisas que fazem a diferença em nossa vida. E nós temos aqui 2 livros na Bíblia, né? Vários na verdade, mas 2 especificamente falam muito disso, Provérbios e Eclesiastes. Nós também temos, meus amigos, a possibilidade de recebermos a intervenção sobrenatural quando nós nos relacionamos com Deus. Eu tenho muitos testemunhos nessa área, de vezes onde o Senhor interviu na minha vida, na vida da minha família, de uma forma que só Ele poderia fazer. É isso que eu e você recebemos quando nós nos relacionamos com este conselheiro. Quantas escolhas erradas você poderia ter evitado se você tivesse escutado a voz de Deus? É por isso que hoje, aqui, nesse dia, nós queremos convidar você também para que você possa ouvir a voz de Deus. Ele não apenas ensina o caminho, Ele caminha com você. Jesus não é aquele que mostra o caminho, Ele é o próprio caminho e Ele vai no caminho conosco. Como entender isso, né? A presença de Deus viva e real na nossa vida. Jesus não é aquele que oferece a água da vida ou o pão da vida, Ele é o próprio pão, Ele é a própria água. O convite que nós fazemos para você, meu amigo e minha amiga, é para que você possa se relacionar com Deus. E ao se relacionar com Deus, você possa ouvir a sua voz. E não só ouvir a sua voz, mas saber reconhecer a sua voz. Porque hoje em dia nós temos muitos púlpitos, muitas pregações que parecem que vêm de Deus, mas nem sempre isso é verdade. E a pergunta que fica é, como que eu posso ouvir então esse maravilhoso conselheiro? Como que eu posso saber se esses conselhos provêm de Deus? Primeiro, pela palavra. A Bíblia, ela é o conselho de Deus em forma escrita. Ela é a palavra de Deus, ela é a vontade de Deus, a revelação de Deus para a nossa vida. Não há como você ter comunhão com Deus, não há como você ter a companhia de Deus no seu dia a dia para tomar as decisões que você precisa se você não passa tempo com a palavra. O que você faz quando você acorda? Qual é a primeira coisa que você faz? Quando você abre os seus olhos, vai para o Instagram, vai lavar o rosto, vai comer, ou é uma oração e a leitura da palavra de Deus? Pastor, mas eu não tenho tempo. 1 minuto. Comece com 1 minuto. Eu sei que, nossa, mas é pouco. Não, não é pouco. Comece com 1 minuto. Depois passe para 2, daqui 1 semana, 1 mês. Faça o seu possível para estar em comunhão com Deus, meus amigos. Uma outra forma também de nós ouvirmos a voz desse conselheiro e ouvir os seus conselhos é pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele fala no nosso coração com clareza, ele fala a nossa consciência e nós deveríamos orar mais pelo Espírito Santo, não é verdade? Mais pela presença do Espírito Santo, para que ele se comunique conosco, para que ele fale ao nosso coração, incomode o nosso coração, seja aquela voz insistente. Uma outra forma é pela oração sincera, porque Jesus responde a quem busca de verdade. Nem sempre ele vai responder da forma que nós queremos, mas é incrível saber que as nossas orações sempre são ouvidas pelo nosso Senhor. E por fim, pelo corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Na Bíblia nós vemos que o corpo de Cristo é a igreja, os irmãos espirituais que Deus nos deu. E Deus usa esses irmãos para nos orientar também. É claro que nem sempre isso dá certo, né? E é preciso que você ainda assim tenha comunhão com Deus para saber discernir na multidão dos conselhos também, né? Comece o seu dia perguntando: Jesus, o que o Senhor quer de mim hoje? Eu teria a mesma rotina de ontem, mas hoje, o que o Senhor quer de mim? Como eu posso ser uma luz? Como eu posso ser uma bênção na vida das pessoas? Fala comigo, Pai, hoje. Me ajude a ouvir a sua voz por meio da oração. Quando você for ler a Bíblia, Pai, me ajude a ouvir a sua voz por meio dessa leitura. Quantas vezes já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com você também, você vai ler um verso que você já leu várias vezes, né? Várias vezes você leu o mesmo verso, mas ele fala com você de uma forma diferente. Ele toca seu coração, toca a sua vida de uma maneira um pouco diferente. Sabe o que é isso? É a voz do Espírito Santo direcionando você na leitura e no estudo da Palavra de Deus. Isso muda tudo. Quem aprende a ouvir a voz de Deus evita muitas dores e vive muitos milagres. Jesus, ele é o maravilhoso conselheiro. Jesus não está distante, ele está pronto para ouvir a sua oração. Mas ele está pronto para falar também ao seu coração, por meio da oração, do estudo da Bíblia. E ele está pronto também para agir na nossa vida. Sabe, o Senhor, ele quer muito mais do que te dar direção, ele quer ter relacionamento. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus, e eu quero falar ao seu coração nesse momento, porque muitas vezes a nossa relação com Deus, isso vem muitas vezes pela nossa criação, a maneira como nós somos criados, pelos nossos pais, pelos nossos avós, ou pelas pessoas que estiveram na nossa infância, né? Que foram a imagem de Deus para nós. Mas muitas vezes em nosso relacionamento com o Senhor, nós agimos com Ele como se Ele fosse um socorro sob demanda. Sabe quando o seu pneu fura ou acontece alguma coisa mais grave no meio da estrada e você só entra em contato com aquele número da estrada quando você tem um problema, né? Muitas vezes nós agimos com Deus dessa forma também. O consultamos, o buscamos, temos comunhão com Ele, fazemos vigília às vezes até, né? Fazemos jejum quando a gente precisa. E quando a gente recebe aquilo que nós fomos buscar com Ele, nós dizemos: obrigado, Deus, mas deixa que daqui para frente eu tomo conta da minha vida. Deixa que daqui para frente eu domino, eu sei o que fazer, eu sei controlar a minha vida. Deus, ele não quer apenas dar direção para você. Ele quer ter um relacionamento com você. A profecia de Isaías, nós não estamos estudando exatamente o contexto profético aqui, mas o que esse título de Deus, esse título de Jesus como maravilhoso conselheiro traz para a nossa vida. Mas esse Jesus, que é o conselheiro maravilhoso, que como nós vimos, que tem poder sobrenatural para agir na nossa vida, que tem conselhos sábios, precisos, esse Deus, ele quer relacionamento. Talvez você esteja confuso, sobrecarregado, ou já tenha seguido muitos conselhos errados na sua vida. Pastor, eu nunca tive uma presença espiritual na minha vida, eu nunca tive uma pessoa de bem na minha vida para poder me ajudar, me direcionar a minha vida, e por isso eu tomei tantas decisões erradas. Saiba que hoje o maravilhoso conselheiro está chamando você. Se você está perdido,
Ele é o caminho. Se você está sem direção, Ele é a luz que vai iluminar. Se você está cansado, Ele é o seu descanso. O meu desejo e a minha oração para você é para que você abra o seu coração no dia de hoje. Deixe que Ele fale ao seu coração. Deixe que Ele guie você. Esse Jesus, o maravilhoso conselheiro, Ele está pronto para entrar na sua vida e nunca mais sair. Eu não sei o que você está passando, meu amigo, minha amiga. Eu não sei qual é a situação da sua vida. Eu não sei o quão perdido você está. Ou talvez estou falando para alguém que durante a sua vida inteira não teve uma presença espiritual, alguém que pudesse te aconselhar, alguém que pudesse te ensinar o caminho e talvez por conta disso você tenha tomado muitas decisões ruins. Quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, Deus pode atuar e transformar a sua vida. Deus pode agir na sua vida. O que Ele busca de você é relacionamento. Relacionamento com Ele. Hoje é o dia, meu amigo. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Hoje que você está assistindo, faça um plano com Deus, um plano de comunhão com Deus. Nós estudamos aqui sobre o quão incrível é ter à nossa disposição esse maravilhoso conselheiro. Mas para que você tenha acesso a Ele, você precisa se relacionar com Ele. Faça um plano de estudo da Bíblia. Separe o momento do seu dia, o melhor momento. Se você não puder de manhã, quando a mente está mais fresca, separe o momento do dia para que você tenha comunhão com Deus. Separe momentos do dia para que você ore. De joelhos no seu quarto, mas momentos no ônibus, no carro, na moto, para falar com Deus. Busque uma igreja também. Entre em contato com uma igreja adventista. Entre em contato, acesse o nosso site encontreumaigreja.com.br. Visite uma das nossas igrejas, esteja lá, nós teremos alegria em receber você, em orar com você, em estar com você e orientar você também naquilo que é preciso. Busque ao Senhor enquanto Ele se pode achar. Eu quero convidar você, meu amigo, mais uma vez, para pedir a sua revista Esperança também. Por meio da revista, essa que nós anunciamos agora há pouco, a revista Na Mira da Verdade, você vai ter a oportunidade de aprender mais sobre esse maravilhoso Salvador. E você vai poder aprender mais a como estudar a Bíblia e descobrir na Bíblia esse Jesus maravilhoso que quer ter um relacionamento com você. Quero convidar você para orar comigo nesse momento. E que essa não seja mais uma oração, não seja qualquer oração, mas seja o seu compromisso de relacionamento com o maravilhoso conselheiro. Ore comigo nesse momento e vamos clamar para que as promessas de Jesus se realizem em nossa vida. Ore comigo. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho para nos salvar. Obrigado porque o seu Filho é maravilhoso, o seu Filho é um conselheiro disponível. O seu Filho quer ter um relacionamento conosco, Pai. O Senhor quer ter um relacionamento conosco por meio do seu Filho. E nós queremos colocar, Pai, a vida de todos que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse momento em suas mãos. Dê a eles força para fazer as mudanças que são necessárias. Dê a eles capacidade, Pai, de ouvir a sua voz. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.